Relativamente a João Paulo II, eu acho que a frase-chave do seu pontificado, e que aliás é várias vezes referida no podcast, é não tenham medo. Não tenham medo. Isso é referido a propósito de, enfim, foi assim que ele, quando chegou à varanda, naquele dia em São Pedro, na Praça de São Pedro, foi assim que ele falou. Foi isso que ele foi também dizer à Polónia quando lá foi, e não é pouco, porque aquilo que se estava a passar na Polónia também acabou por ter alguma relação completamente espúria, diga-se entre parênteses, mas completamente espúria com as motivações do Macron, que interpretou tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Viu o mundo de pernas para o ar, literalmente, porque ele vivia enclausulado. Não percebia nada. Ele vivia num casulo fechado, numa realidade que não era a dele, não era, portanto... de facto, achando, quer dizer, houve muitas pessoas que tiveram, o Concílio Vaticano II durou vários anos, não foi umas semanas, durou tempo, foi uma discussão longa, teve mudanças importantes, e isso, há controvérsias que ainda hoje não morreram completamente. Agora, a partir daí para as opções do Prado Cron, faz-nos lembrar, quer dizer, eu acho que ele, não faço ideia como é que ele é psicologicamente, até desse ponto de vista, aquilo que nós também é relatado no podcast relativamente aos interrogatórios, aos encontros com psiquiatras e essas coisas todas, eu acho que nunca se conseguiu verdadeiramente entrar naquela cabeça, provavelmente também as técnicas usadas, ele não ajudou nada, as técnicas usadas na altura não seriam as melhores, e não deixa de ser espantoso que, eu não sei se posso estar a dizer isto, porque isto é que espantoso que ele no fim da vida tenha feito, não é só ter tentado matar, quando um dos 10 mandamentos é não matarás, não é? Por exemplo, em relação àquilo que é a ortodoxia, costuma-se dizer que é a ortodoxia, uma das ortodoxias da Igreja, que é a indissolubilidade do casamento, ele é um homem divorciado. Portanto, ele é que vai contra toda... Ele é que vai contra tudo, não? E no entanto continua a fazer vídeos no YouTube de propaganda. Portanto, é uma... Pronto. Portanto, ao contrário de Ali Gacca, o primeiro homem que tentou matar o Papa, que se arrependeu e que foi perdoado, não é o caso do Padre Cron. Não, sim, ele não, quer dizer, ele diz que hoje não tentaria matar o Papa, não é? Mas no fundo há ali uma cabeça completamente perturbada, não é? Completamente perturbada, uma vida literalmente desfeita várias vezes, não é? Que ele desfaz a vida várias vezes, não é só uma. Mas há aqui um mecanismo que é um mecanismo chamaria um mecanismo dos fanatismos, que é, a certa altura, alguém tem uma opção única e não é capaz de ver o mundo para além dos muros dessa opção. Quer dizer, neste caso acontece com um jovem conservador, católico, reacionário, mas, quer dizer, o mundo está cheio de exemplos destes, não é? Portanto, muito daquilo que é a lógica que leva, por exemplo, ao terrorismo, e ao terrorismo. Estou a falar do terrorismo no mundo ocidental, porque depois ainda há outros mecanismos fora aquele terrorismo que estamos mais habituados, terrorismo mais político, mais ideológico. São mecanismos em que de repente as pessoas deixam de ver qualquer outra coisa. Aliás, e mesmo pessoas às vezes muito capazes, inteligentes, supostamente cultas. O terrorismo, por exemplo, das Brigadas Vermelhas em Itália, são pessoas, algumas delas, cultíssimas, inteligentíssimas e, no entanto, completamente fechadas num mundo em que não vem mais nada. O Padre Cron, penso que em nenhuma circunstância se colocou a hipótese dele, por exemplo, ter sido manipulado por serviços secretos. Ao contrário do que acontece com a Ali Gacca, não é? Que se põe a hipótese realmente ter havido ali mão búlgara, russa, soviética por trás. Não, porque ele é mesmo aquela cabeça, é um fanático, não é? Pois. Voltando a João Paulo II, eu acho que João Paulo II teve, enfim, eu acho que ele é seguramente um dos papas mais importantes dos últimos séculos, porque ele, quer dizer,
Teve um pontificado muito longo. Teve um pontificado muito longo e muito rico, porque há muitas coisas que ficaram diferentes depois dele. Quer dizer, apesar, não é apenas a abertura da Igreja, é ele ter mudado muitas coisas, fazendo às vezes até, enfim, todas as pessoas são suscetíveis de críticas, mas às vezes sempre mantendo, eu diria, aquilo que de alguma forma aquilo que permite que a instituição, a Igreja Católica, exista há 2000 anos e não se tenha desmoronado completamente nunca, apesar das muitas crises que tivemos, acho que chegámos a ter um ano com 3 papas, não estou a dizer mal, não, João Francisco. Creio que sim. Creio que sim. Houve longos períodos em que havia 2 papados, um em Avignon e outro em Roma. 2 papados, mas acho que houve um período muito curto em que chega a haver 3 papas. E, portanto, crises não faltaram durante esta vida. E a Igreja voltou sempre, porque sempre teve um equilíbrio, diria eu, acho que defendo eu, entre a capacidade de evoluir sem destruir aquilo que é a tradição. E, portanto, algo que é conseguir, de uma forma muito... Quer dizer, vista à distância, nós diríamos que coisa tão idiota, mas tão habilidosa, tão inteligente, de ir conciliando tudo de forma a manter sempre o mesmo quadro de referências, central, mas não ficando parada. E nós sabemos que isso implicou, as encíclicas todas não são, quando nós lemos encíclicas do século XIX, do século XX ou do século XXI, elas têm prioridades diferentes, como é óbvio, porque os tempos são diferentes. Nós vimos... hoje fala-se muito, porque até pela influência de João Paulo II, da importância do papel que a Igreja teve, na luta contra o comunismo, precisamente aquilo que inquietava o Padre Crohn, porque manteve um quadro de referências para aquela gente que lhes dava uma força muito, muito, muito especial. O comunismo era uma doutrina ateia, era uma outra religião ateia, digamos assim, quer dizer, no entanto, se lermos algumas se lermos, por exemplo, como é que ele se chama agora? Rerum Novarum, do final do século XIX, é uma encíclica sobre o trabalho, que em muitos aspectos é iliberal no sentido do liberalismo económico. Quer dizer, não podemos considerar isso, e ela de vez em quando é um tema a que as encíclicas regressam com alguma frequência, e às vezes suscitando precisamente este tipo de dúvidas, que é saber até que ponto a Igreja aceita o liberalismo económico, ou a Igreja aceita o liberalismo económico, tanto sempre a chamar a atenção para aquilo que podem ser algumas das suas consequências funestas na área dos direitos individuais, dos deveres morais, porque está aqui também muita coisa que é dever moral, não é apenas... As coisas não estão ali para serem leis, não é? Não há leis, exceto as leis internas da Igreja, o resto são, e dos aderentes, a Igreja não impõe, nos dias que correm, leis a ninguém, não é? Portanto, o tempo em que eram os papas que determinavam quem é que era rei ou não era rei na Europa, já se passaram há muitos anos, há muitos séculos. Estou a dizer isso porque a gente um dia destes temos aí um aniversário da bula papal que consagrou o Dom Afonso Henriques. Bem, dito isto, acho que de facto aquilo que acontece com João Paulo II é uma coisa que ainda hoje, eu julgo que às vezes é difícil de compreender, porque é a capacidade de um homem velho mobilizar pessoas novas e mobilizar gente nova. Eu não sei, que eu não estive em Fátima, passei lá perto ontem, mas não estive em Fátima, vi peregrinos, mas foi um bocadinho ao longe. Dizem-me, no noticiário que li hoje, que há muito mais jovens a peregrinar do que era habitual. E nós temos assistido nos últimos... A minha percepção é que o padrão de quem peregrina para Fátima tem mudado. E deixou de ser uma coisa que nós em Portugal associávamos ao mundo rural analfabeto, eu vou ser bruto, não é? Portanto, e havia muito preconceito sobre isso, e passou a ser algo vivido por gente de todas as idades, todas as formações e também todas as classes sociais, de uma forma, homens e mulheres, e de facto a presença de gente muito nova e que não vão apenas
cumprir uma promessa, que era aquela ideia que está muito associada em Portugal, designadamente à guerra colonial e a regressar da guerra e essas coisas assim. E que, no fundo, é a própria origem quase de Fátima. Fátima surge durante a Primeira Guerra Mundial. Começa por ser conhecida por Nossa Senhora da Paz. Portanto, as primeiras pagelas, portanto, até porque a expressão Nossa Senhora de Fátima não existia, não é? E as primeiras pagelas remetem para Nossa Senhora da Paz, é assim que é conhecida. Pronto, mas hoje em dia, indo a Fátima, aliás, indo até à própria, vocês já falaram, Nova Basílica, que é muito diferente da primeira, da original. A Nova Basílica é, de facto, uma obra muito bonita, é uma obra de arquitetura muito bonita. E aquilo é uma realidade, realmente, que não se pode dissociar, quer dizer, disse assim, como é que num mundo aparentemente tão racionalizado, este tipo de instituições religiosas, e eu acho que Fátima, por exemplo, Fátima não tem a carga que tem hoje em dia, por exemplo, há outro local de peregrinação na Península Ibérica, que é Santiago. Mas esses são completamente diferentes. Não tem, muito a comparação entre os dois. Santiago transformou-se numa coisa sobretudo turística, é evidente que há muita peregrinação para Santiago, turística, atlética, espiritual, mas é como se nós vamos ver uma cidade monumental. Portanto, no fim, há um conjunto de rituais. Fátima é muito, muito diferente disso, e isso nota-se nas multidões, porque mesmo em anos, como é que se diz, o ano jubilar em Santiago, acho que é assim que se diz, não é? Chacobeu, em ano de Chacobeu em Santiago, e eu estive lá num ano de Chacobeu recentemente, não no dia 25 de julho, que é o dia de Santiago, que é o dia da festa grande. A multidão não se compara, não é? Não se compara, sobretudo na sua motivação, nas formas como as coisas existem. E há outros locais de peregrinação na Europa, mas eu creio que nenhum deles tem, por uma razão qualquer que me escapa, devo dizer, tem a mesma dimensão de Fátima. Há, naturalmente, Lourdes, mas Lourdes nunca atingiu esta projeção. E há outros locais em que aparecem mitos de aparições. Há um na Croácia, não, na Bósnia, perto de Medzogorje. Na América Latina. Sim, na América Latina, mas aí é uma religiosidade com características um pouco diferentes. Mas todas as religiosidades têm as suas características muito diferentes. Fátima causa enormes perturbações no clero católico, porque por causa das questões da água de Fátima, a própria questão das promessas. Portanto, a religiosidade causa sempre grandes constrangimentos às manifestações da religiosidade. Uma espécie de choque cultural aos também, doutores da Igreja, sim. Mas, a grande, eu acho que é isso também que está presente em Fátima, foi a grande capacidade da Igreja Portuguesa de conseguir incorporar essa religiosidade, mas ao mesmo tempo não deixar que o santuário resvalasse para aquilo que o Bispo de Leiria às vezes dizia, quase que uma feira, uma romaria. Ou seja, eles nunca quiseram que Fátima fosse uma romaria. Isto tem os seus momentos de tensão. Sim, não é fácil. Indo hoje a Fátima, percebe-se que aquilo tem um lado comercial que às vezes até faz um bocadinho de espera. Ao que parece, rezam as más línguas que antes de Bento XVI chegar a Fátima foi pedido por algumas vozes mais preocupadas que desaparecessem daqueles comércios algumas coisas, como o terço do Ronaldo, e assim, porque poderia ser, mas na verdade esse lado tem sido, é um equilíbrio que eu penso que difícil, mas que tem sido conseguido. Bem, para terminar, só dizer uma coisa que eu acho muito relevante, e no fundo é aquilo que é, no limite, grande a incapacidade de compreensão do Padre Crone, é que João Paulo II era alguém cuja principal, não era saber se ele era sobretudo, repara, ele é um homem da liberdade, porque ele nasceu contra o nazismo, cresceu contra o nazismo, já é padre já com o comunismo, mas sempre com esta ideia de que a liberdade e a autodeterminação, e este aspecto às vezes é também
eu acho que ele ajudou a fazer isso, e eu acho que hoje em dia nós entendemos isso melhor do que entendíamos quando ele chegou cá, que é: a religião pode ser e deve ser, nos tempos modernos, uma fonte não apenas de força, mas também de liberdade.